Com prazer eu recebo agora o presidente da Cemex do Brasil, o Nelson Zielsdorf, que recentemente também assumiu a presidência da ASBIA, que é a Associação Brasileira da Inseminação Artificial. Não vamos falar de inseminação artificial da ASBIA, porque acaba de sair o chamado Index, o resultado das vendas de sêmen no primeiro trimestre de 2022, mas esse será um assunto para amanhã. Aqui o Nelson falando em nome da empresa que ele dirige aqui no Brasil. Nelson, prazer, obrigado, viu, pela sua entrevista. Eu que agradeço, Zaidan, uma oportunidade muito grande e parabenizar também ao canal do Boi. Eu subindo aqui as escadas, já encontrei o Chiro fazendo a entrevista, né, o presidente da confraria da carcaça do Nelore, fazendo um trabalho excepcional. A associação essa com mais de 80 associados hoje, crescendo e com bastante consistência. Então é muito legal ver esse dinamismo, as pessoas aí trabalhando realmente em prol da pecuária, muito legal. Muito bom. Bom, vamos falar da Cemex. Aí você tem imagens ao vivo do stand da Central de Genética numa construção, numa edificação fixa aqui no Parque de Exposições da ABCZ. E eu continuo a conversa aqui com o Nelson Zielsdorf, que tem como base a sede da empresa em Blumenau, Santa Catarina. Mas vocês estão nos últimos anos com uma expansão grande pelo Brasil, Nelson. Sim, com certeza, né? A matriz da empresa está localizada em Blumenau, Santa Catarina, mas hoje a empresa conta com mais de 110 representantes, Zaidan, são praticamente 350 pessoas na parte técnica comercial, fazendo a cobertura aí desse país, desse continente, né, que é o Brasil, dando assistência, entregando resultados e soluções para os nossos pecuaristas. Bom, vamos dividir a Cemex do Brasil. Tem sede, se não me engano, no Canadá, não é isso? Isso mesmo, a Cemex é uma cooperativa, né, ou é de propriedade de 3 cooperativas, são 3 cooperativas, uma ligada na região oeste do Canadá, na província de Ontário e na província de Quebec, mais de 26 mil produtores de leite que se organizaram e construíram a Cemex, né? Isso já a gente está falando lá na década de 70, então aí são décadas e décadas trabalhando no melhoramento genético. E eles construíram a Cemex, que nada mais é do que a abreviação da palavra sêmen export, ou exportação de sêmen. E a Cemex hoje ela está em 87 países, com mais de 100 distribuidores a nível mundial. Então uma organização bastante interessante. Aqui no Brasil nós temos a sede da empresa em Blumenau, Santa Catarina. Quais são os outros pontos de destaque da Cemex aqui no Brasil? Bom, a Cemex hoje ela tem as estruturas distribuídas nos principais estados, né, atendendo o mercado de leite de corte, onde os gerentes regionais estão localizados nesses estados, para que a gente tenha maior agilidade, maior atuação e principalmente cobertura territorial. Então hoje são 24 técnicos e gerentes distribuídos pelo Brasil para dar o suporte. A matriz está em Blumenau, mas aí o grupo como um todo, Zaidan, tem a Central Tairana, que ano que vem vai completar seus 50 anos, está localizada em Presidente Prudente, muito bem localizada por sinal, fazendo essa cobertura com o Mato Grosso, com o Paraná, com São Paulo. E o Senat hoje totalmente incorporado dentro da estrutura da Cemex, com a base principal em Pedro Leopoldo, mas com 24 laboratórios pelo Brasil e 6 operações internacionais. Muito bom. Bom, Nelson, vamos falar um pouquinho de mercado do sêmen. No ano passado nós tivemos uma baixa. Eu queria que você explicasse por que tivemos essa retração. Este ano não temos, evidentemente, ainda os resultados, apenas o do primeiro trimestre. Isso será assunto para a gente amanhã com o Nelson, que é o presidente da ASBIA, Associação Brasileira da Inseminação Artificial. Mas dá uma pincelada, Nelson, por que houve essa retração no ano passado? Como é que está a expectativa para esse ano? Bom, Zaidan, a gente tem que avaliar a floresta, né? Eu sempre gosto de usar essa expressão porque nos últimos 5 anos o mercado de inseminação cresceu 10 milhões de doses. Em 5 anos o mercado cresceu 10 milhões de doses. Quando a gente olha o percentual do rebanho que foi inseminado, nós estamos falando de um pulo de 11% do rebanho para 22% do rebanho. Então nós temos aí números bastante expressivos, né, que o pecuarista, qual é o nosso entendimento? O pecuarista, produtor de leite, enxerga que a genética agrega valor no seu negócio.
por um custo muito barato. Nós estamos falando de 1,5% a 2% de investimento dentro da cadeia de insumos. E ele tem o residual, que é um bezerro ou uma bezerra que vai ficar perpetuando dentro do rebanho dele. Então é algo muito interessante e financeiramente muito viável. Esse primeiro trimestre a gente viu em relação ao ano passado um crescimento muito expressivo na pecuária de leite, um crescimento de praticamente 14% em todas as vendas do Brasil no mercado de leite, isso atrelado à melhor condição de preço de leite pago ao produtor e consequentemente um incentivo, né? O produtor está muito animado, o produtor de leite, porque a redução de custo de produção, principalmente milho e soja, resulta diretamente na cadeia do produtor de leite. E no leite a gente fala de centavos. Então 3, 4, 5 centavos faz uma diferença muito grande no resultado de uma operação de muitos 1.000 litros de leite dentro da fazenda. Então a gente vê realmente essa tendência extremamente positiva, extremamente consistente do mercado de inseminação no leite. E o corte, como todo mundo fala, né, e a gente está vivenciando aqui na Expo Zebu, um clima já muito melhor, né, a gente vê um otimismo maior, uma perspectiva, ainda com muitas inseguranças ou incertezas, mas nós temos como uma expectativa que o segundo semestre desse ano já vai começar um início de mudança de chave. Nós temos visto com dados do IBGE que tem aumentado o volume de abate de animais no Brasil, principalmente das fêmeas. O pecuarista, para fazer caixa, está abrindo mão das suas matrizes, o que significa, o que nos permite dizer que teremos uma falta de bezerros nos próximos anos. Consequentemente, teremos uma falta também do boi magro e do boi gordo, o que significa valorização no preço da arroba do boi gordo. Podemos trabalhar com esse cenário, Nelson? Eu acho que sim, Zaidan, até porque a pecuária não é uma situação momentânea, né? Você não vai ter o bezerro amanhã, então você vai inseminar hoje para ter esse bezerro nascendo no ano que vem, para ter esse animal acabado daqui a 2 anos, 3 anos. Então, assim, a gente tem que olhar sempre para frente num projeto de médio e longo prazo. Essa foi a pecuária. E a gente sabe que esse ciclo da pecuária acontece, mas a gente tem que ter realmente essa visão mais ampla, essa visão empresarial que o pecuarista tem, e eu vejo que a gente tem um cenário positivo para os próximos meses dentro da pecuária de corte, seguindo aí talvez essa vertente positiva da pecuária de leite. Mercado de genética hoje, Nelson, ele tem um potencial maior para o corte ou para o leite? O mercado hoje de inseminação ele predomina no corte devido a essa tecnologia maravilhosa que é a ATF, né? A ATF hoje representa praticamente 98% das doses de sêmen comercializadas são oriundas do trabalho de ATF. Então nós temos aí um potencial muito grande, né? Porque o Brasil tem capacidade, é realmente o berço de produção de carne. A gente tem grandes projetos de leite, não se discute isso, mas ainda nós enxergamos que temos um potencial muito grande no corte dentro desse país. Em que lugar figura o semi-sexado, no caso do corte? O sexado ele não tem um volume muito grande no corte, o sexado ele tem um volume muito expressivo no leite, né? Então nós temos aí uma atuação muito forte nos estados do Sul, Minas Gerais, Goiás e São Paulo. Esses são os maiores mercados hoje de semi-sexado no segmento de leite. Tem crescido esse mercado do sexado? Tem crescido de uma forma bastante expressiva, até porque o produtor está tendo uma melhor gestão da propriedade, a tecnificação das propriedades, eles estão conseguindo melhores índices de concepção. Automaticamente você começa a utilizar muito mais o sexado para conseguir fazer uma reposição de plantel ou até uma expansão do seu rebanho. E o mercado de embriões, Nelson? Que todo mundo diz, os técnicos, os pesquisadores dizem que são a ferramenta para você mudar numa geração a sua atividade de pecuária, ou de corte ou de leite. Como é que está o mercado do sêmen no país, Nelson? O mercado de embriões ele vem crescendo. Perdão, embriões. Isso, o mercado vem crescendo, Zaidan, de uma forma muito rápida, né? Os números ainda não são oficiais, a Asbia está trabalhando nessa compilação de dados, trazendo as empresas para participarem desse projeto, mas estima-se que o mercado brasileiro hoje seja acima de 800 mil embriões ano. O Brasil já foi líder mundial de produção de embriões, hoje é o segundo país neste volume.
e com capacidade de crescimento de forma bastante consistente. À medida que nós tivermos mais profissionais, conseguimos pulverizar a nível de infraestrutura, né, de acessibilidade, é um mercado que não tem volta. Como foi a genômica muitos anos atrás, que muitas pessoas ficavam questionando, né, da confiabilidade, se é isso ou não é. O embrião já tem um número expressivo, a gente está falando de mais de 800 mil embriões a nível Brasil, mas tem uma capacidade para esse número crescer e crescer muito. A Asbia tem mostrado que praticamente em todos os municípios brasileiros nós temos trabalhos com a inseminação artificial, o sêmen. Os embriões são uma tecnologia para as grandes propriedades ou os embriões podem se estender também para propriedades menores? Hoje a gente enxerga que os embriões ele é uma realidade para qualquer tamanho de propriedade, seja na pecuária de corte quanto na pecuária de leite. Como você bem colocou, é uma velocidade muito grande que o pecuarista tem de renovar o seu rebanho, às vezes trabalhando com uma fazenda que trabalha com 20, 30, 40 anos de seleção de genética, ou no holandês, no Jersey, no Nelore, a raça que for, girolando, e você consegue ter acesso a essas principais matrizes através dos embriões, e você tem um pulo, um salto genético muito grande em uma geração dentro da fazenda. Então os custos hoje são extremamente viáveis para produtores com 10, com 100 ou com 1000 embriões, e a gente vê realmente esse amadurecimento e essa vontade do criador trabalhar cada vez mais com os embriões. Mudando um pouco o nosso foco aqui, Nelson, eu conheci há alguns anos um programa espetacular de sanidade animal que vocês têm, programa que foi desenvolvido no Canadá, que é o Immunity Plus, né? Imunidade das matrizes, né? Mas vocês estão com uma outra ferramenta importante, agora voltada para as questões ambientais. O que vocês têm trazido em termos de novidade? Com essa nova rodada de provas agora em abril, a Cemex lançou o programa do gás metano. Então hoje nós conseguimos, através da genética, através de alguns exames, saber quais são os animais que conseguem repassar para suas progênises vamos dizer assim, uma compensação do gás metano. O que nós enxergamos? Nós estamos vivendo cada vez mais essa necessidade socioeconômica, ambiental, ecológica, de sustentabilidade. E a Cemex, como é de propriedade de produtores de leite, tem essa responsabilidade global, não somente no Brasil, nem no Canadá, nem nos Estados Unidos, mas é global, e cada país tem as suas exigências e as suas pressões ambientais. Então a Cemex, através do seu laboratório de pesquisa, que é a Bovitec, juntamente com seus especialistas e a Universidade da McGill, no Canadá, conseguiram desenvolver esse trabalho, onde nós temos de forma eficiente e oficial touros que conseguem transmitir esta qualidade para suas progênies. Então, nós temos estudos que em 20 anos nós conseguimos, utilizando touros com redução de gás metano em até 30% do seu rebanho. Então você imagina isso para a indústria de leite, para as cooperativas, para nós consumidores, sabendo que nós temos a possibilidade, através do melhoramento genético, através da sustentabilidade, conseguir reduzir e trabalhar pelo ambiente ou pelo um mundo melhor, né? Nelson Ziusdorf, presidente da Cemex do Brasil, conversando conosco aqui nesta edição especial do Mais Pecuária Expo Zebu 88 anos. Muito obrigado, Nelson. Obrigado, Zaidan, e uma ótima Expo Zebu. Quem não teve a oportunidade ainda, semana extremamente positiva, muitos pecuaristas, muitos animais, um grande evento organizado pela BCZ. Venham visitar porque vale a pena.